Cruzoé, uma ilha no jornalismo. Microfone, Cruzoé. Estou com o Duda Teixeira aqui do meu lado. Ele fez a reportagem de capa. A reportagem de capa é sobre o peso do mundo na campanha eleitoral. Vamos conversar, Duda? Joia. Bom, boa noite. A ideia da capa ela vem porque nos debates televisivos e nas campanhas também apareceram muitos temas de política internacional. Então a gente viu o Bolsonaro falando da repressão aos padres e às freiras na Nicarágua, do ditador Daniel Ortega, né? O Bolsonaro fala: "Você, Lula, que é um apaixonado por Ortega". Descriminalização na Colômbia, Gustavo Petro defendendo liberação da maconha, da cocaína. Puxa, aí o Lula falando que ele ia para o G8 e para o G20, todo mundo aceitava ele, recebia ele muito bem, prometendo fazer acordo para explorar a biodiversidade da Amazônia. É muito assunto, é guerra da Ucrânia, né? E, enfim, Meio ambiente, né? meio Assunto importante. ambiente, exato. E aí eu meio que falei, puxa, tem uma impressão aí que realmente tem um peso maior. E saí aí conversando com os especialistas que entendem disso e realmente, assim, eles concordam que realmente a gente tem hoje um peso maior e um cardápio mais variado, né? Em 2018 a gente tinha o Bolsonaro falando basicamente ali da questão dos mais médicos, né? Ele também jogava muito a questão do perigo da Venezuela, né? E jogava os adversários deles todos ali como próximos do Maduro e tudo mais. Mas em 2018 isso não interferiu tanto, né, nos votos. A gente sabe que o Bolsonaro venceu em 2018 porque era o antipetismo, a aversão à corrupção, o medo da criminalidade e tudo mais. E aí essa matéria ela tenta entender se dessa vez esse, esse peso maior das questões internacionais também vai interferir no voto, No né? resultado, né? E o que a gente tem realmente é o Bolsonaro mesclando, atrelando esses temas de internacional em questões domésticas, né? Isso eu achei muito interessante na sua apuração, né? Conseguir encontrar um jeito de usar os temas internacionais, que normalmente ficavam à margem ali, né, das campanhas, e achou um jeito de usar esses temas para reforçar a pauta de costumes, que é um dos pontos centrais, né, da campanha dele, né? É isso aí. A política internacional entrou dentro da agenda de costumes. E o Bolsonaro também tem essa coisa de instilar nas pessoas o medo do comunismo, né? Os petistas vão dizer, puxa, mas isso daí é meio que fantasia da cabeça dele, não tem esse risco aqui jamais no Brasil. Mas a gente realmente olha ali para o lado na Venezuela e a gente vê que realmente há 15 anos atrás, 10 anos atrás na Venezuela também não se tinha essa ideia, né, de que o país realmente ia virar uma Cuba gigantesca, né, com 40 milhões de habitantes. Tem menos agora porque fugiram 6 milhões, né? Mas, enfim, a gente não sabe se esse risco é baixo porque a sociedade criou esses anticorpos, né? E a gente não vai deixar isso acontecer, e essa reação agora é por isso, ou se realmente o risco seria baixo de qualquer maneira. Mas, enfim, a matéria segue, né, dizendo um pouco como o Lula tenta usar, né, a questão também de internacional, e os desafios que cada um deles, né, se eles forem eleitos, que eles vão ter que enfrentar aí pela frente, nessa área de política externa. Perfeito. Reportagem interessante, fala de bastante coisa, como o Duda observou, né? E, enfim, uma campanha diferente mesmo. A gente tentou entender o que mudou para que os temas internacionais entrassem com tanta força no debate, né? Duda, fala também desse texto, um texto que eu diria até tocante, do afegão que está lá acampado no aeroporto de Cumbica, aqui em São Paulo, né, de Guarulhos, com a família dele, enfim, narra a epopeia, né, de fugir do Afeganistão
para tentar uma vida nova, né? É, Como é que a gente conseguiu esse texto e tudo mais? a gente, bom, já há quase 2 semanas que a gente tem mais de 100 afegãos aqui no aeroporto de Guarulhos, vivendo em uma situação muito difícil. Tem gente ali a gente vê na foto com cadeira de rodas, né, e tudo mais. E tem uma equipe grande de brasileiros voluntários que estão ajudando essas pessoas. Então, eles dão comida, dão frutas, né, dão roupa, dão cobertor. Uma parte deles já está no alojamento e uma outra parte continua no aeroporto. Eu procurei essas pessoas, né, e pedi ajuda porque a gente queria falar com algum afegão. E aí a gente precisou achar, a gente achou o Abdul Bari Sharif. Ele é um engenheiro e foi mais fácil falar com ele porque ele fala inglês, né? E aí a gente conseguiu, então, pegar esse artigo com ele, em que ele conta a experiência dele. A esposa dele era uma médica, é uma médica, mas além de médica, ela trabalhava como ativista, defendendo os direitos das mulheres, né? E aí, quando o Talibã chega em agosto e conquista Cabul, né, eles moravam em Cabul, todo mundo perde o emprego, né, e ela passa a ser, enfim, correr risco aí, como todas as mulheres que tinham esse trabalho eh, defendendo os direitos femininos e tudo mais, né? E bom, o título, de certa forma, resume o espírito da coisa, né? O Talibã destruiu os nossos sonhos. Era uma sociedade que estava se transformando depois de 20 anos, né? Sim, Foram 20 anos, né? sim, De presença americana, enfim, que permitiu que várias coisas andassem, né? Mudassem no país. E daí, de um dia para o outro, se mostrou que era muito frágil, né? Essa sociedade nova que estava sendo construída, né? a guerra começa depois do atentado às Torres Gêmeas, né, em 2001. Então, vão ter 2 décadas aí que os americanos estavam ali e tudo mais. E aí, realmente, imagina, uma pessoa com 20 anos no Afeganistão viveu só esse período, né? Não conhece o que existia antes, o Emirado que o Talibã instituiu, né, no Afeganistão. E aí, uma vez que eles entraram no país e conquistaram a cidade, várias profissões realmente ficaram sem condições de continuar existindo mesmo, né? E as mulheres, ele relata não só da repressão às mulheres, mas de que muitas mulheres estão sendo torturadas no Afeganistão, né? Ainda que eles tenham falado para jornalistas internacionais, depois de conquistar Cabul, de que elas seriam respeitadas, de que elas poderiam estudar e trabalhar, mas, enfim, essa gente realmente é fanática, né? E não tem moderação com eles, né? Uma história que ele conta da esposa dele é que estava num carro indo para uma associação que ela atuava em defesa das mulheres, e o carro pega uma mina terrestre. Então, ela sobrevive, mas a amiga que estava no carro acaba morrendo. Enfim, é uma situação horrível. Enfim, vale a pena, é um relato, como eu disse, tocante e, enfim, abre uma janela para uma realidade que a gente realmente não consegue nem medir, né? É muito longe. E acaba chegando para a gente aqui, porque realmente, assim, esses afegãos, eles conseguiram visto humanitário. São poucos relativamente os que vieram para cá, se comparar com venezuelanos e tudo mais, mas acho que existe aí, por parte de muitos brasileiros, uma boa vontade de acolher realmente essas pessoas, né? O Brasil continua sendo acolhedor, apesar de tudo, né, para os Sim. estrangeiros, né? Bom, a gente tem um artigo também do Robson Andrade, que é o presidente da CNI, né, da Confederação Nacional de Indústria. Ele discute os desafios da indústria para se reorganizar no Brasil e para superar esse processo de desindustrialização, na verdade, né? O número que ele dá sobre a participação da indústria no PIB nos anos 70 e nos dias de hoje estarrecedor, né?
me parece que agora é 18%. Você lembra exatamente o já número? foi metade, né? Metade, já foi 50%, né? Então, quer dizer, nossa indústria foi para o beleléu mesmo e está nos condenando a ser um país só produtor de commodities, né? De matéria-prima. Isso embute muitos riscos, né? E nessa campanha presidencial a gente tem ouvido falar muito do agronegócio, né? E realmente a indústria gera ótimos postos de trabalho, né? Que bem remunerados e que também e até o agronegócio, uma coisa que ele coloca no texto, depende da indústria, né? Em fertilizante, máquina e várias coisas. Então é uma questão aí que o próximo presidente também deveria olhar, né? Prestar atenção. Porque é exatamente isso que o Duda falou, né? A indústria, ela costuma ser um passo importante, né, para a ascensão social das pessoas, né, da classe média, né, para a criação de uma classe média mais estável, com maior poder aquisitivo e tal. Senão essas pessoas saem e vão para empregos muito frágeis também no setor de serviços, né? Enfim, caixa de supermercado, carregador de compras, né? Então, a indústria, que são empregos que pagam pouco e que empregam muita gente no Brasil. Então, a gente está, assim, preso entre o agronegócio, um setor de serviços gigante, mas que tem muito subemprego, e uma indústria que não consegue crescer de novo, né?